Estimado Tabernáculo Branham, quão abençoados são os nossos olhos, pois eles veem. Quão abençoados são os nossos ouvidos, pois eles ouvem. Profetas e homens justos desejavam ver e ouvir as coisas que vimos e ouvimos, mas não puderam. Nós tanto vimos como ouvimos a voz de Deus. O próprio Deus escolheu escrever sua Bíblia por meio de seus profetas. O próprio Deus também escolheu revelar todos os seus segredos neste tempo do fim à sua noiva por meio de seu profeta. São seus atributos, sua palavra expressada, tornando tudo isso parte dele. Quando nossa era chegou, ele fez com que seu profeta chegasse na mesma época. Ele o inspirou e falou por meio dele. Foi a maneira predestinada e provida por ele de fazer isso. Assim como a Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra do homem. Precisamos ter um absoluto, um supremo, a palavra final. Alguns homens dizem que a Bíblia é o absoluto deles e não o que é dito nas fitas, como se elas dissessem algo diferente. É maravilhoso como Deus escondeu a verdadeira revelação da sua palavra de tantos, mas a revelou e a deixou tão clara para sua noiva. Outros simplesmente não conseguem evitar isto. Eles estão cegos e não têm a revelação completa da palavra revelada de Deus. Deus falou em sua palavra, Bíblia, por meio de seu profeta e nos disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Portanto, os profetas de Deus escreveram a Bíblia. Não foram eles, mas Deus falando por meio deles. Ele disse que em nossos dias enviaria seu Espírito de verdade para nos guiar a todas as verdades. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. A mensagem nas fitas são as verdades de Deus reveladas. Elas não precisam de nenhuma interpretação. É o próprio Deus interpretando sua palavra conforme ele a fala nas fitas. Não há continuidade no que outros homens falam, somente no que Deus fala. O que é dito nas fitas é a única voz que nunca mudará. Os homens mudam, as ideias mudam, as interpretações mudam. A palavra de Deus nunca muda. É o absoluto da noiva. O profeta nos dá o exemplo de um árbitro, sendo um absoluto em um jogo de bola. Sua palavra é final, não se pode questioná-la. O que ele diz é o que vale, ponto final. Agora, o árbitro tem um livro de regras que deve seguir, o qual lhe informa onde estão as zonas para uma bola ou um strike. Quando o jogador não foi eliminado ou foi, quais são as regras de um jogo de bola? Ele lê e estuda aquele livro. Então, quando ele fala e toma sua decisão, essa é a lei, essa é a palavra final. Você deve seguir o que ele diz sem questionar, sem argumentar. Seja o que for que ele diga, é assim que deve ser e não pode ser mudado. Glória! O irmão Branham não disse que não se deveria pregar ou ensinar. Pelo contrário, ele disse para pregar e ouvir seus pastores, mas a voz de Deus nas fitas tem de ser seu absoluto. Tem de haver um posto de amarre. Em outras palavras, o Supremo. Todos devem ter esse Supremo. É a última palavra. Deus proveu só um lugar para obtê-la. A voz de Deus nas fitas. É a interpretação divina da palavra de Deus. É a palavra final, o amém, o assim diz o Senhor. O próprio Jesus disse que nós chamamos de deuses aqueles que falaram sua palavra, e eles eram deuses. Ele disse que quando os profetas estavam ungidos com o Espírito de Deus, eles traziam exatamente a palavra de Deus. Era a palavra de Deus falando por meio deles.
É por isso que o nosso profeta foi tão destemido. Ele foi movido pelo Espírito Santo para falar a infalível palavra de Deus. Deus o havia escolhido para a nossa era. Ele selecionou a mensagem que ele falaria. Até a natureza do nosso profeta e o que aconteceria em nossa era. As palavras que ele falava, a maneira como agia, cegam outros, mas abrem nossos olhos. Ele até o vestiu com o tipo de roupa que ele usava. Sua natureza, sua ambição, tudo exatamente do jeito que ele tinha de ser. Ele foi perfeitamente selecionado para nós, a noiva de Deus. É por isso que, quando nos reunimos, é a voz que queremos colocar em primeiro lugar para ouvir. Cremos que estamos ouvindo a palavra pura, falada pelo mensageiro escolhido e selecionado por Deus. Sabemos que outros não podem ver ou entender isso, mas ele disse que estava falando apenas à sua congregação. Ele não era responsável pelo que Deus deu aos outros para pastorear. Ele era responsável apenas pelo tipo de alimento que nos dá. É por isso que dizemos que somos o tabernáculo Branham, porque ele disse que a mensagem era só para seu povo no tabernáculo, o pequeno rebanho que queria obter e ouvir as fitas. Ele estava falando para aqueles que Deus lhe havia dado para liderar. Ele disse, se as pessoas querem hibridar alimentos e coisas lá, obtenham a revelação de Deus e façam o que Deus lhes disser para fazer. Eu farei o mesmo, mas essas mensagens nas fitas são somente para esta igreja. Como ele tornou realmente simples para sua noiva ver e ouvir a voz de Deus e seguir suas instruções. Se quiserem se juntar a nós para ouvir essa voz, ouviremos todos ao mesmo tempo, neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, de 22/8/65. Cristo é revelado em sua própria palavra. Se não puderem se juntar a nós, eu os encorajo a ouvir essa mensagem quando puderem. Irmão José Branham.